canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue a gente também lá no Instagram. E olha, daqui a pouquinho a bola rola entre Vasco da Gama e Boa Vista em São Januário. Tô partindo para a Colina daqui a pouquinho e você pode estar fazendo a sua aposta esportiva lá na 1xBet. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos, você se cadastra lá e utiliza o meu cupom promocional, que é a palavra Futebolaço com T mudo. Primeiro depósito, eles, ó, dobram o valor até R$ 1.200, eles fazem essa dobrinha para vocês, tá bom? A 1xBet é um dos maiores sites de apostas do mundo, paga rápido, muito bem, e o cardápio deles é muito variado. Tem todas as competições brasileiras para você apostar e também as ligas internacionais. Além disso, jogos de cassino online e variedade de outros esportes. 1xBet, parceira do canal Futebolaço, link aqui ó, no primeiro comentário fixado. E dá moral para quem dá moral pra gente, vocês fortalecem aqui também o meu trabalho, beleza? Dito isso, vamos começar falando de Campeonato Carioca. E o negócio deu uma bela de uma embolada. O Volta Redonda ontem venceu por 4-0 o Bangu em Moça Bonita. Resultado surpreendente, nem tanto pela vitória do Volta Redonda, mas pelo placar. Jogar em Moça Bonita é bem difícil, né? Aquele calor danado. O Bangu se vale muito também de jogar lá, já está habituado com aquela atmosfera. A torcida do Bangu dá uma empurrada também. Mas o Volta Redonda com 2 gols de quem? 2 gols do Lelê. Meteu 4-0 e voltou para o G4. O Volta Redonda não sai do G4 sob hipótese alguma e eu já explico para vocês, pelo menos no encerramento da 9ª rodada. Com a vitória do Volta Redonda, o Vasco saiu do G4, caiu para a 5ª colocação, porque hoje o G4 está assim: Flamengo primeiro com 23 pontos, Fluminense segundo com 19, terceiro Volta Redonda com 16 pontos, quarto colocado Botafogo com 16, o Volta Redonda e o Botafogo têm o mesmo saldo de gol, meia dúzia, porém o Volta Redonda fez mais gols. O Volta Redonda fez 18 gols contra 11 do Botafogo. Inclusive o Lelê segue artilheiro do Carioca com 9 gols em 9 jogos e 2 assistências, além de um jogo na Copa do Brasil e também um gol marcado. O moleque tá com pique Cristiano Ronaldo, 10 jogos e 10 gols na temporada. Tá bizarro, né, os números aí do Lelê. E já vou falar de Lelê. E aí o que acontece? Com isso, o Vasco é o 5º colocado com 14 e o Bangu é o 6º com 12. A rodada é encerrada hoje entre Audax e Madureira às 3h30 e Vasco e Boa Vista às 7h30. Se o Madureira ganhar, ele pula, né, ele pula de 9 para 12 pontos e ficaria ali a 4 pontos do G4. O Vasco vencendo o Boa Vista, ele pula de 14 para 17, volta para o G4, ganha uma posição, vai para a 3ª. Mas olha como tem pegadinha do malandro aqui. O campeonato vai ficar bem apertado para as 2 últimas rodadas, eu explico por quê. O Vasco pega o Flamengo no próximo domingo e encerra o campeonato contra o Bangu. E aí o que acontece? Tanto Volta Redonda como o Botafogo não tem mais equipes grandes. Na rodada que vem, o Botafogo pega o Resende e encerra o campeonato jogando contra a Portuguesa no Newton Santos. Já a equipe do Volta Redonda joga fora de casa contra o Madureira e encerra o campeonato jogando contra a equipe do Boa Vista, que é o lanterna do campeonato, e a gente vai enfrentar esse mesmo lanterna hoje. Então, em caso de vitória, o Vasco vai para 17, tira o Botafogo do G4 e fica a Volta Redonda com 16 e o Botafogo fora com 16. A diferença do Vasco para o Volta Redonda e para a equipe do Botafogo vai ser de apenas 1 ponto, sendo que o Vasco tem um clássico e um time pequeno. Se o Volta Redonda e o Botafogo ambos vencerem os seus 2 jogos, que é bem plausível que isso aconteça, o Vasco vai ter que vencer os 2 jogos dele também, porque uma vitória do Vasco, uma derrota do Vasco contra o Flamengo ou um empate e uma vitória contra a equipe do Bangu na última rodada não vai ser suficiente para classificação, caso
Botafogo e Volta Redonda vençam os seus 2 resultados. Então, com isso, o Vasco passa a jogar contra o Flamengo pressionado. Vai ter que ganhar o clássico, porque senão já não depende mais só de si para se classificar para as rodadas finais. Podendo, inclusive, nessa mesma rodada, que é a penúltima, sair do G4. Caso o Volta Redonda vença o Madureira, que é um resultado super normal, e o Botafogo também vença a equipe do Resende, que é um outro resultado super normal e até diria que é o mais provável que aconteça. Já um clássico dos milhões pode dar qualquer coisa. O Vasco vem jogando muito bem os clássicos, mas gostemos ou não, hoje o Flamengo jogando contra o Vasco continua sendo favorito. Tem um time superior ao nosso, porém o que pode nos ajudar é essa sequência de jogos difíceis. No meio da semana eles fazem o jogo da volta da final da Recopa Sul-Americana, perderam o jogo de ida para o Del Valle lá no Equador por 1-0, podem jogar contra a gente vindo de um vice-campeonato ou até de um título, numa partida de um esforço físico muito grande para poder conseguir reverter, e aí vão chegar mais cansados para o jogo de domingo, ou com uma ressaca, ou talvez do título, ou talvez um jogo com muito desgaste físico. Porém, o jogo vai ser escamado. Inclusive, o Flamengo venceu o Botafogo no sábado, agora com o time reserva. Tá? Até o Rodrigo Caio, que não atuava há muito tempo, acabou jogando a partida e o Flamengo venceu o clássico por 1-0. O Botafogo, de novo, teve aí 2 ou 3 jogadores expulsos e o Luiz Castro saiu bem pistola depois da partida, beleza? Então a situação do Carioca é bem delicada, é vencer hoje, se possível fazer até saldo de gols e já ficar meio mambembe para os 2 últimos jogos. Torcer para tropeços aí de Botafogo e do Volta Redonda para a gente ter a possibilidade de não ser obrigado a ganhar um clássico a qualquer custo, ou se não, ter a obrigação de ganhar do Flamengo para poder se manter para o jogo do Bangu. Beleza? Vamos virar a chave aqui porque o Vasco tem 2 reforços confirmados para a temporada. Segundo Paulo Vinícius Coelho, um dos maiores jornalistas desse país, hoje pela manhã, Andrei Santos já assinou o contrato dele com o Vasco da Gama. O Vasco venceu a queda de braço com o Palmeiras por alguns motivos extracampo aí. O Vasco vai ter no máximo 15 jogos do Andrei Santos e o Palmeiras não se sujeitou às exigências da equipe inglesa, que é liberar o jogador para o Mundial. O Vasco vai liberar o Andrei para jogar o Mundial da categoria e também liberar o jogador no dia 1º de julho. Obviamente, se o jogador bater a pontuação que precisa para jogar na Inglaterra. Acredita-se que com esses jogos de primeira divisão no Vasco, mais a disputa do Mundial da categoria, o Andrei consegue, enfim, bater a pontuação para conseguir o visto de trabalho da Inglaterra, tá bom? Então, por essas exigências do Chelsea, o Palmeiras acabou desistindo. Queria o jogador pelo menos até o final do ano e não liberar o jogador para o Mundial. Inclusive, como o Vasco topou todas as exigências do Chelsea, o Chelsea vai pagar o salário do Andrei, ou seja, o Andrei vai jogar de graça no Vasco. O Vasco não está pagando pelo empréstimo e nem está pagando o salário. Vai ter o jogador por no máximo 15 jogos, depois tem que devolver. Vamos torcer aí, né? Quero que o Andrei viva, seja feliz, arrebente, seja o máximo que ele puder. Mas como bom vascaíno, se esse visto de trabalho não sair, eu também não vou ficar chateado, não. Aí ele renova até o final do ano, aí sim vai ser uma baita de um reforço pra gente, tá bom? Mas eu acho que foi legal, independente da quantidade de jogos, mostra a força do Vasco. O Vasco ganhou uma dividida do Palmeiras aí e também a gente evita que o Andrei gere vínculo com outro clube brasileiro, tá bom? Então vai ser legal o garoto reafirmar mais as suas raízes aí no Vasco da Gama. Então o Andrei vai ser jogador do Vasco da Gama. Tinha uma questão ali de que o Vasco ainda não pagou os 30% que lhe cabe, mas isso já foi contornado. O Vasco acertou um parcelamento com o jogador e com o seu staff. Ele será atleta do Vasco. Para finalizar, a informação dos companheiros do Globoesporte.com, o Lelê recusou a proposta do Fluminense e vai ser jogador do Vasco, pelo menos por empréstimo, até o final da temporada. O contrato dele com o Volta Redonda encerra 10 de abril. Depois disso, ele se apresenta ao Vasco normalmente. Tá bom? Inclusive, o dirigente de Itaborei Profute falou que tem palavra. E como ele já deu a palavra do Vasco, ele não vai acertar com outra equipe. Inclusive, ele disse isso para os companheiros do canal. Atenção, vascaínos. Então, após o estadual, o Lelê chega aí na colina histórica para disputar apenas o brasileiro. Ele já atuou pelo Volta Redonda contra o Falcon pela Copa do Brasil e, por isso,
não pode jogar pelo Vasco na Copa do Brasil, beleza? Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí na parte da tarde eu chego com a segunda edição. Lembrando, hoje tem São Januário, vou para lá, cabine de rádio, camisa neutra, não posso estar com a camisa do Vasco lá. O pós-jogo vai ao ar um pouco mais tarde, acaba o jogo, eu desço, vou para a coletiva, faço a coletiva, subo para a cabine, se tiver fechada a cabine já eu acho algum canto lá para mim gravar meu pós-jogo. Boto o vídeo para enviar, aí eu volto para casa. Então, quando eu estou no estádio, o pós-jogo vai um pouco ao ar mais tarde. Eu não posso usar camisa do Vasco quando eu estou trabalhando nas áreas comuns de imprensa credenciado nos jogos, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento de volta a Vasco, tamo junto, valeu, fui!